Sob a poeira de milênios, em meio aos fragmentos de impérios esquecidos, a arqueologia por vezes não encontra ouro ou coroas, mas algo infinitamente mais valioso. Um símbolo, um simples desenho, gravado na argila de uma lâmpada a óleo ou arranhado na parede de uma tumba clandestina. Pode funcionar como uma chave, abrindo portas para a mentalidade de um povo perdido no tempo. Nossa investigação hoje mergulha em um desses códigos ancestrais, uma imagem que atravessou culturas e religiões, se transformando de um ícone pagão de abundância em um dos emblemas de fé mais reconhecidos do planeta. Falamos do peixe, o Ictis, um símbolo cuja simplicidade esconde uma história de perseguição, de engenhosidade teológica e de uma profunda necessidade humana por identidade e conexão. Recentemente, em escavações nas periferias de antigas cidades portuárias do Levante, marcas como esta continuam a emergir, não em grandes monumentos, mas em objetos do cotidiano, sussurrando histórias íntimas. Antes de se tornar um emblema do cristianismo, o peixe nadava por um vasto oceano de significados pagãos, representando vida, fertilidade e a sabedoria que emerge das profundezas. Na Mesopotâmia, sacerdotes do deus da água, Enki, vestiam trajes de peixe, e as lendas falavam de seres anfíbios que trouxeram o conhecimento para a humanidade. No Egito, o peixe era associado à deusa Ísis e ao ciclo de renascimento do Nilo, um símbolo de criação e abundância, que garantia a sobrevivência do próprio império. Mesmo na tradição greco-romana, divindades como Afrodite e Poseidon tinham o peixe como um de seus símbolos sagrados, ligando-o ao amor, à criação e ao poder sobre os mares. Este contexto é crucial, pois nos mostra que os símbolos raramente nascem do vácuo. Eles são herdados, reinterpretados e carregados com novas camadas de significado através das eras. A verdadeira reviravolta na biografia deste símbolo ocorre no coração do Império Romano, em um tempo de suspeita e perigo para uma fé nascente que se reunia em segredo. Para os primeiros cristãos, declarar abertamente sua crença poderia significar a perda de propriedades, a exclusão social ou, em muitos casos, a morte na arena. Neste clima de medo, a comunicação precisava ser velada, um código silencioso que pudesse identificar um irmão na fé em meio a uma multidão de estranhos potencialmente hostis. O Ictis se tornou a senha perfeita, um sinal discreto que poderia ser desenhado rapidamente na areia com o pé. Um arco desenhado por uma pessoa, que só faria sentido se outra completasse o desenho com um segundo arco. Se a imagem do peixe fosse formada, uma conexão segura era estabelecida. Uma porta para a comunidade subterrânea se abria e o pão podia ser partido em segurança. Mas por que o peixe? Além de referências evangélicas a pescadores como apóstolos e a um milagre da multiplicação, a resposta reside em um brilhante acróstico teológico. A palavra grega para peixe, Ictis, foi transformada em um acrônimo para a declaração central da fé cristã. Um credo inteiro contido em 5 letras gregas. Iota, a primeira letra, representava Iesous, Jesus, Xi. A segunda, para Xirixtos, Cristo. Tata, para Theo, de Deus. Y, para Ius, Filho. E Sigma, para Soter, Salvador. Juntas, Iesous Christos, Theo e Ius Soter, formavam a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, a essência da doutrina que os separava do judaísmo e do paganismo romano. Isto vai contra algumas crenças que temos hoje, devido a alguns achados mais recentes, mas explicaremos mais profundamente sobre este assunto em um outro vídeo. Se você também discorda, se inscreva e fique atento que em breve traremos para você. Este código não era apenas um sinal de identificação, mas uma afirmação poderosa de identidade. Um resumo teológico portátil que fortalecia a fé dos que criam no Messias em tempos de provação. A capacidade de condensar uma ideia tão complexa e poderosa em uma única palavra, representada por um símbolo simples, revela uma profunda compreensão da psicologia humana e do poder da linguagem. Essa mesma dinâmica de usar palavras e narrativas para construir nossa identidade e propósito continua a ser uma força poderosa em nossas vidas, mesmo que de forma
inconsciente. Se você busca entender como alinhar suas palavras e pensamentos para construir uma mentalidade mais forte, silenciando a autocrítica, eu preparei um guia prático, o Flipbook. As palavras têm poder. Como suas palavras moldam seu destino, que une neurociência e sabedoria atemporal. O link está no comentário fixado. Com a ascensão do imperador Constantino e o fim da perseguição no século IV, o Ichthys emergiu das catacumbas para a luz do dia, adornando igrejas, sarcófagos e arte pública. O que antes era um sussurro secreto tornou-se uma proclamação pública. Um símbolo de triunfo de uma fé que havia não apenas sobrevivido, mas que estava prestes a se tornar a religião oficial do império. A arqueologia traça essa jornada de forma clara, mostrando a transição dos discretos entalhes em locais de sepultamento para os elaborados mosaicos em basílicas majestosas. Hoje, 2 milênios depois, o símbolo do peixe ainda é onipresente, visto em adesivos de carros, joias e como um emblema de identidade para milhões de pessoas ao redor do globo. Sua mensagem, no entanto, foi novamente transformada de um código secreto de sobrevivência para uma declaração pública de afiliação cultural e espiritual no mundo secularizado. Ele se tornou parte de uma linguagem visual global, compreendido instantaneamente por alguns e visto como um mero objeto decorativo por outros, carregando o peso de sua longa história. O estudo de um símbolo como o Ichthys nos força a perguntar: quais são os códigos que usamos hoje para sinalizar nossas crenças, nossas alianças e nossas identidades? No mundo digital das redes sociais e da comunicação instantânea, nossos símbolos podem ser emojis, hashtags ou imagens de perfil, cada um carregando camadas de significado para comunidades específicas. A necessidade humana de pertencimento e de comunicação codificada não desapareceu. Ela apenas mudou de forma, migrando da areia das ruas romanas para as telas de nossos dispositivos. O peixe ancestral nos lembra que, sob as complexidades de nossa tecnologia e de nossas sociedades modernas, operam os mesmos impulsos humanos fundamentais que guiavam nossos antepassados. A busca por significado, a necessidade de comunidade e o desejo de expressar aquilo em que acreditamos são fios que nos conectam diretamente aos primeiros cristãos nas catacumbas. Escavar um desses artefatos não é apenas desenterrar um objeto, é desenterrar uma conversa, um fragmento de um diálogo humano que se estende por séculos. É um convite para decifrar não apenas o passado, mas também os códigos que governam nossas próprias vidas, as narrativas que aceitamos e os símbolos que escolhemos para nos representar. A história do Ichthys é a prova de que as ideias mais poderosas são muitas vezes aquelas que podem ser contidas nos menores recipientes, seja uma semente, uma palavra ou um simples desenho, porque talvez o maior código a ser decifrado não seja um acróstico grego ou um hieróglifo egípcio, mas a própria linguagem da alma humana, que insiste em buscar o transcendente no meio do ordinário. Se esta exploração sobre como um símbolo moldou a identidade e a comunicação de um povo ressoou em você, eu te convido a aprofundar a compreensão sobre as narrativas que moldam sua própria vida. Adquira o Flipbook. As palavras têm poder. Como suas palavras moldam seu destino. Este guia une neurociência e sabedoria antiga para te ajudar a construir uma mentalidade alinhada ao seu propósito. O link está no comentário fixado. Dê uma pausa neste vídeo e vá até os comentários. Depois continue sua jornada escolhendo um dos vídeos que aparecerá na tela ou na lista de sugestões ao lado. Grato! E até lá!